Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo Estúdios TPFest. E hoje temos aí no Espaço Jurídico a doutora Raquel Balseiro, que é advogada de Santos, vai estar conversando com a gente hoje sobre estelionato emocional. Então a gente vai estar batendo um papo aqui sobre estelionato emocional. Vamos ver aqui se a doutora já entrou para a gente estar chamando ela aqui para a gente iniciar o bate-papo legal. Vamos aguardar aqui a conexão com a doutora Raquel. Vamos aguardar aqui. Olá, Boa noite. boa Boa noite. noite, doutora. Seja bem-vinda aqui no Obrigada. Bate-Papo Legal. E hoje a gente vai estar falando sobre estelionato emocional, né? Eu Isso. gostaria que a doutora já começasse a dar um parecer, né, do que é, para o pessoal não ficar meio perdido, né? Então, o estelionato emocional é quando alguém tira vantagem de outra pessoa. Isso é o termo do próprio estelionato. Então, você tira vantagem de alguém em proveito próprio ou de outra pessoa, inclusive. E nesse caso, a forma, o modus operandi, como é que as pessoas fazem isso, né? Os estelionatários, é através do sentimento, é através da atenção, do carinho, e na imensa maioria das vezes pelas redes sociais. Hoje é um tipo penal bastante praticado, ele começou a ser um tipo penal, um crime efetivamente, só em agosto de 2022, então é um crime bastante recente, que foi incorporado ao nosso Código Penal, e vem aí tentar proteger aquelas mulheres, né, que têm uma dependência emocional maior e que não conseguem e que acabam caindo num estelionato como esses e tendo seu patrimônio completamente dilapidado. Ele entra no artigo 171, então. Ele é na verdade, é uma lei especial que trata do estelionato, porque havia um projeto de lei sobre isso e esse projeto foi aprovado. Então, é uma lei especial que trata especificamente do estelionato emocional. Então, digamos que brincar com sentimentos pode ser considerado um estelionato emocional? Não, então, não é brincar com o sentimento. É você, através de um apoio emocional, da promessa de um casamento, de um relacionamento, você acabar tendo alguma vantagem, tirando alguma vantagem econômica ou algum outro tipo de vantagem. Geralmente a vantagem é econômica dessa pessoa para vantagem própria. E depois você desaparece, né? É o que nós conhecemos daquelas. Principalmente existe estelionato de homem também, mas as mulheres são as maiores vítimas. E a mulher acaba sendo escolhida pelo estelionatário pelas redes sociais, porque é uma mulher que está procurando um relacionamento, esses sites de relacionamento, isso acontece muito. Então a pessoa se aproxima, parece que é um príncipe encantado, e aí começa a pedir dinheiro para uma coisa, para outra, começa a dizer que vai ajudar na conta bancária, nos investimentos, e acaba dilapidando o patrimônio dessa mulher, que às vezes sofre golpes duríssimos no seu patrimônio. E quando o suporte financeiro pode ser considerado crime? Então, é crime quando, na verdade, por exemplo, a maioria desses homens, eles levam só essa vantagem, eles têm outros relacionamentos e eles aplicam golpes em várias mulheres. Né? Então, ele cerca essa mulher, ele é muito gentil, ele dá flores, ele é extremamente sedutor e aí ele começa a pedir uma moto, que ele está passando por necessidade, que a mãe está doente, e começa a tirar dinheiro dessa mulher, né? Na promessa que vai devolver e de que eles vão ficar juntos. E aí sim configura o estelionato emocional. Então, são os verdadeiros fake lovers, né? Chamado Sim, aí pelas redes sociais. sim, exatamente. Hoje, o maior crime de estelionato emocional é praticado atualmente virtualmente? É, é.
E a pena virtual, porque além de tudo, às vezes o estelionatário, ele pega algumas fotos íntimas, então ele pratica dois crimes, né? O crime do estelionato emocional e depois ele pratica o crime de extorsão, porque aí ele tenta levar vantagem, porque ele diz que senão ele vai publicar as fotos dessa mulher íntima. Então, ele pratica dois tipos penais. E aí a pena é mais severa, chega a 8 anos de prisão. É um grande avanço do ponto de vista da nossa legislação penal. Então, a pena é diferenciada nesse projeto que foi criado. Sim, a pena é diferenciada, é maior. Mas para a parte do virtual. Se for presencial também? Não, também. Quando há configuração desse estelionato emocional, porque às vezes as pessoas nem se conhecem. Acontece estelionato emocional sem se conhecer. A pessoa tem só um relacionamento virtual e aí ela começa a dizer que precisa de dinheiro porque está fazendo um grande projeto para eles terem uma vida juntos e a pessoa acaba sendo envolvida por esse homem que tem uma lábia muito grande, né? E essa pessoa é muito dependente emocional, e aí ela acaba cedendo e nem conhece a pessoa. E aí, quando ela vai querer conhecer, não existe, né? Essa pessoa não aparece, e aí ela percebe que ela caiu num golpe. E como provar esse estelionato emocional? Bom, geralmente se prova através do WhatsApp, né? Quando é virtual, através das conversas virtuais. Pode pedir até, se for num site, que eles mandem a conversa para o tribunal. Isso é absolutamente permitido, mas tem que ter uma ordem judicial. Então, através disso, se for só virtual, é dessa forma que você prova. E, doutora, se esse crime for praticado em idoso, existe algum agravante na lei desse projeto novo? Não, não, na verdade, não existe essa diferencial. Acontece que, geralmente, as mulheres, né, existem mulheres jovens que também caem no estelionato emocional. Isso é um fenômeno que vem acontecendo, principalmente depois da pandemia, né? A idade da vítima do estelionato emocional, ela acabou ficando mais jovem, né? Então, as mulheres hoje, mesmo uma mulher de 20, 30 anos, acaba caindo, às vezes, no crime de estelionato emocional. Antigamente, nós tínhamos muito essa figura daquele jovem que só ficava ou se casava, mas muitas vezes ele casava com essa mulher, né? Para poder usufruir dos bens dela e acabava dilapidando esse bem. Era um estelionato, se ficasse devidamente comprovado, mas era mais difícil, porque ele era casado, muitas vezes, ou vivia em união estável. Hoje, o crime é mais fácil de ser praticado porque as pessoas se expõem muito nas redes sociais. Então, dá margem, e nesses aplicativos de relacionamento, e dá margem desses estelionatários acabarem praticando golpe em várias mulheres, e das mais diversas idades. E o perfil-alvo é sempre mulheres? Não, existem homens que caem, mas é mais difícil. É mais difícil. Na verdade, as mulheres também podem praticar o estelionato emocional, né? E aí, geralmente, são com homens mais velhos. Mas não tem muito essa relação. O homem acaba entendendo que aquela mulher é um contrato entre as partes e ele não é tão emotivo, porque o homem se relaciona de maneira diferente da mulher, né? O homem tem a intenção basicamente sexual. A mulher não, ela tem uma intenção emotiva. É por isso que o estelionato emocional é mais praticado com mulheres. E na parte do homossexualismo também vem aumentando bastante nesse setor? Isso sim. A questão do estelionato emocional entre homoafetivos, LGBTQI+, realmente tem sido um público que vem sendo atingido a cada dia mais por esse estelionato emocional, porque eles também são mais sensíveis e geralmente têm mais dependência emocional, até por uma série de discriminação que eles sofrem na sociedade. Então, quando eles encontram uma pessoa que dá um alento
para eles, eles acabam acreditando que é verdadeiro e muitas vezes também tem o seu patrimônio completamente dilapidado, ou ainda que é pior, né? Se colocam em inúmeras dívidas, porque isso também acontece com as mulheres, e acabam perdendo, vendo que foram vítimas aí de um golpe e não com a pretensão de formar aí um casal e de evoluir com isso. E no caso, essa lei, ela entra também para o civil ou só para o penal? Não, a pessoa pode, ela faz a área penal e comprovado, ela não precisa nem entrar com um processo na área civil, basta que ela execute essa pena criminal na área civil para poder ser ressarcida. Então, não precisa entrar pelos dois, então, no O que a processo. gente aconselha apenas é que existe uma prescrição para cobrar esse valor dessa pessoa, que seria 5 anos. Então, se o processo criminal durar mais do que isso, aí a pessoa, antes que complete os 5 anos, tem que entrar na área civil para não ter nenhum prejuízo material. No caso de a pessoa utilizar de meios pedindo ajuda financeira para pagamento de estudos, querendo ou não, é uma extorsão também. Neste caso, a lei também é enquadrada como estelionato emocional? Depende da situação, né? Se essa mulher ou se esse companheiro ou companheira, se eles se predispuserem a pagar os estudos, não tendo um elemento de que com o pagamento dos estudos eu vou melhorar de vida, vou ter um relacionamento com você, e ele efetivamente está estudando, isso pode ser ou não considerado estelionato. Depende de como isso vai se desenrolar, né? Porque o que acontece na área penal, eu preciso ter o fato muito bem definido para ser considerado crime. Então, eu preciso ver se realmente aquela situação se enquadra no estelionato emocional do jeito que está descrito na lei. E na lei também a multa? Na verdade, existe dano moral. Certo? Existe dano moral. Essa multa que tem previsão criminal é uma multa que não vai para a vítima, vai para o Estado. Ah, vai para o Vai para o Estado, Estado. então. Então, quem praticou o crime, ele vai preso ou é afiançável? Não, ele vai preso. De quatro a 8 anos de prisão. Então, já não é crime de menor potencial ofensivo, e aí vai cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Certo. E a gente tem as perguntas aqui que foi mandada pelos internautas, do Carlos Eduardo de São Paulo. Ele pergunta quando este tipo de crime praticado virtualmente, como é possível descobrir o golpista desde o momento que ele usa um perfil falso? É fácil, as nossas delegacias que são voltadas por crime digital, é fácil, através do IP, saber quem efetivamente é a pessoa. As pessoas acham que o perfil falso vai garantir o anonimato. Isso é mentira. É muito simples até de se conseguir descobrir quem é efetivamente o dono daquele perfil. E a próxima pergunta é da Patrícia Luz de Limeira, São Paulo. Ela diz o seguinte: este crime já é antigo, enquadrado no 171, e pode ser incluso em demais artigos. O que essa nova lei muda no caso? Antigamente nós não tínhamos o estelionato emocional. Nós tínhamos essa condição que poderia ficar enquadrada no estelionato comum. Só que muitas vezes, como o tipo penal é muito objetivo, eu não consegui enquadrar esses atos praticados por esses criminosos como estelionato, porque precisava ficar configurado essa vantagem e muitas vezes eu não conseguia comprovar que aquele ato levou a uma vantagem sem por sedução da vítima. Então acabava não classificando muitas vezes como estelionato. Era um golpe, né? E a pessoa não conseguia fazer
um processo crime. Ela conseguia apenas, muitas vezes, uma indenização ou a tentativa de uma indenização material, certo? E que às vezes não acontecia, porque esse cara não tinha nada no nome, enfim, sumia. E aí, quando tinha mais do que uma vítima, aí sim, às vezes era mais fácil de conseguir comprovar que ele era um estelionatário. Mas os estelionatários, como a gente sabe, eles lidam com o quê? Eles lidam com o sentimento humano. Hoje, com essa lei, se essa mulher comprovar que ela foi enganada, que ela foi ludibriada, que através das redes sociais ela foi prometido uma série de compromissos emocionais, compromissos do ponto de vista de um relacionamento, e que ela foi vítima disso, porque ela foi seduzida nessa questão, é um tipo penal específico. Então, é mais fácil de condenar esse criminoso. E antes também, como ela citou aqui, a gente não tinha internet, né? Exatamente. Então, era mais difícil de praticar esse tipo de crime, né? Hoje, com a tecnologia, acabou piorando mais, né? Não era tão difícil de praticar, mas eu não conseguia provar muitas vezes, foi o que eu falei, que aquele ato daquele homem levou a uma lesão através do estelionato. A pessoa, muitas vezes, inclusive, quem é vítima desse tipo de golpe tem muita vergonha. Então, esses casos acabavam passando desapercebidos. Essa mulher, muitas vezes, fazia um boletim de ocorrência, era aberto um inquérito policial sobre estelionato, mas era um estelionato que não se enquadrava em algumas questões que a gente vê hoje. Então, era aquele homem... Muita gente era escondido, não via, porque a mulher era mais velha, geralmente, tinha vergonha da família. Então, não acabava ele ficando absolutamente impune. Hoje, com as redes sociais, é mais fácil a prova e com a qualificação do crime típico de estelionato emocional, é mais fácil a condenação também. E a próxima pergunta é de Roseli Campos, de São Paulo. Ela fala: a carência emocional com a pandemia, onde muitos perderam o emprego, pode ter contribuído para esse aumento deste crime? Foi o que eu falei para você, né? Justamente o isolamento, o luto, né? Às vezes, muito significativo, com várias pessoas queridas acabando indo a óbito. A falência, né? A perda dos empregos, a perda de uma profissão, a doença, que tem muitas consequências e a pessoa acaba ficando isolada. Nós tivemos uma quantidade absurda de divórcios durante a pandemia, né? O crime de violência doméstica também aumentou absurdamente, e isso levou as pessoas a ficarem com um déficit de saúde mental muito severo. Então, hoje em dia, nós temos a população muito doente sob o ponto de vista da saúde mental. Por quê? Porque as pessoas estão muito ainda abaladas com tudo isso que elas passaram. E há uma dificuldade de conseguir reerguer a sua vida. E aí é o cenário perfeito para esse tipo de aproveitador, né, para esse tipo de criminoso, conseguir ainda piorar mais a situação da vítima. Com certeza. E a próxima pergunta é de Felipe Alcântara, de Minas Gerais. Ele pergunta: quais os cuidados que é necessário para não cair nesse tipo de golpe? Bom, em primeiro lugar, né, as pessoas precisam entender que o relacionamento, esses sites, as pessoas precisam ter muito cuidado. Eu aconselho todo mundo que vai se relacionar com alguém, que saiba o nome completo da pessoa, que de uma maneira ou outra consiga ver o RG dessa pessoa e o CPF, e faz uma busca. É tão simples fazer isso, faz uma busca na internet, coloca o nome da pessoa, e se a pessoa tiver alguma passagem, ela consegue ver. Então, entra nos tribunais estaduais, vê se essa pessoa tem processo contra ela, entra em alguns sites que já vêm esse tipo de processo. Então, se você está se envolvendo com alguém que você não conhece, só conhece virtualmente, e pretende ter algum tipo de relacionamento mais sério,
e começa a ver que essa pessoa fala, eu perdi o emprego, eu preciso de uma ajuda. Então, isso é um indício de que essa pessoa pode ser um grande estelionatário. Porque ele não vai imediatamente. Primeiro, ele vai envolver a pessoa emocionalmente e depois ele vai começar a fazer pequenos pedidos até que a pessoa confie completamente nesse estelionatário, de senha, de cartão. Então, assim, a nossa senha, os nossos cartões, a nossa chave Pix, são coisas que só são nossas. A gente não tem que dar para absolutamente ninguém. Então, comecem primeiro a verificar quem é a pessoa, porque pela internet hoje em dia você sabe quem é quem. Depois, se for um perfil falso, é fácil também, porque essa pessoa não vai fazer grandes postagens. Então, você consegue verificar através das pesquisas da internet e preste atenção no comportamento da pessoa. Aquela pessoa que começa a querer se envolver, começa a querer ter um relacionamento muito rápido, não vamos morar junto, vamos fazer isso, é um potencial estelionatário. E aquele galanteador, bastante sedutor também. E geralmente eles utilizam de gatilhos e falam o que a vítima quer ouvir, né? Então Sim. é onde eles conseguem, às vezes, convencer a pessoa, no caso. O que acontece? A vítima ela tem um perfil e o estelionatário também. Então, se eu narrar para você como é que um estelionatário emocional faz, ele é praticamente igual para todos aqueles que fazem esse tipo de crime. Então, ele vai dizer que a pessoa é maravilhosa, mas eu não estou bem, meu corpo não, o seu corpo é maravilhoso, o que interessa é porque você é uma pessoa especial, dá flores, leva vinho. Então, começa a envolver essa mulher, certo? Num grau, ou esse homem, né? Ou essa pessoa LGBTI+, e essas pessoas acabam caindo. Por quê? Porque são dependentes emocionais. Então, essa é a característica da vítima e também do aliciador, que no caso é o estelionatário. E a gente tem uma pergunta da Maria de Fátima, de Florianópolis. Ela pergunta: uma pessoa que paga para manter o outro no relacionamento pode configurar esse tipo de crime? Não. Aí não. Se você sabe que aquela pessoa, existe um contrato, né? Ainda que seja verbal. Olha, você fica comigo e eu te sustento. Isso não é estelionatário. O estelionatário, ele lida, isso não é crime de estelionato emocional. O estelionato emocional lida com a fragilidade emocional da pessoa e ela é enganada. Quem não é enganado não é vítima de estelionato. Tá certo. E a doutora gostaria de complementar mais alguma parte que a gente não falou durante aqui o nosso bate-papo? Então, eu gostaria de dizer, né? Nós estamos aí no mês internacional das mulheres. As pessoas precisam tomar muito cuidado. As redes sociais, elas são um foco muito grande para esse tipo de criminoso. As pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado com o que postam, certo? Não se expor tanto. Por quê? Porque o criminoso, e não é só no estelionato emocional, isso eu estou falando de um modo geral. O criminoso, muitas vezes, ele pega todos os dados da sua vítima através das redes sociais. Então, o cuidado que nós temos que ter hoje com as nossas redes sociais é muito grande. Cuidado com o que você posta, aonde você posta, porque se você coloca toda a sua vida exposta na rede social, você é uma potencial vítima de inúmeros crimes, dentre eles o estelionato emocional. Porque eles acabam estudando também o perfil de cada vítima, né? Sim. Estuda bastante bem antes para poder chegar depois. Não é algo impensado. Eles escolhem com quem eles vão praticar aquele crime. Então, eles vão verificando como é que essa pessoa que se comporta nas redes sociais, se é uma pessoa que tem posse, se é uma pessoa que viaja muito, se é uma pessoa que vive lamentando, dizendo, eu gostaria de encontrar a minha metade da laranja. Então, é uma pessoa que está sempre dizendo, falta para mim ainda alguma coisa.
e aí se expõe muito, aonde vai, com quem vai. Então, mulheres que estão sempre sozinhas, sem companhia, são potenciais vítimas desse estelionatário. E o importante também é não aceitar qualquer um no perfil, né? A pessoa Exatamente. te manda o convite e a pessoa, às vezes, para ter seguidores, né? Hoje as pessoas fazem tudo para ter seguidores e acabam aceitando qualquer tipo de pessoa. Isso acaba contribuindo também para esses golpistas, né, Sim. doutora? Então, por exemplo, eu, né, tenho um perfil público. Então, as pessoas acessam o meu perfil porque é público, porque eu sou uma pessoa pública. E aí a gente não tem esse tipo de controle. Mas, quando você começa a ver que essa pessoa te manda uma mensagem que já é um pouco fora do padrão, porque o meu perfil é um perfil profissional, não é um perfil pessoal. Não é para. Eu não estou ali para me expor do ponto de vista social, para arrumar namorado. Enfim, então, isso. Quando você começa a ver que a pessoa vai para um outro lado, qual é o seu comportamento que evita esse tipo de situação? Você simplesmente fala para a pessoa: olha, o meu perfil é profissional, eu não tenho nada para falar com você, se você continuar, eu vou te bloquear. Então, isso evita que as pessoas sejam vítimas também, né? E aí, isso acaba saindo, isso acaba tendo uma circulação na rede social entre e aí não é na rede social normal, é na dark web, na deep web, que aquela pessoa tem um perfil que não adianta porque ela não vai cair nesse tipo de golpe. Então é fácil eles perceberem quem vai. Se mas ele deu um oi, um bom dia. Tudo bem, você pode até responder, mas começa a perguntar: você é casada? A pessoa não tem que saber da sua vida, né? Se você quiser, tome cuidado, faça aquilo que eu disse. Então, vá buscar quem é essa pessoa. Porque, além de tudo, a gente tem vários perfis e é assim, se o perfil não tem foto, se não tem postagem nenhuma, é quase 90% de chance de ser um perfil falso. Com certeza. E eu queria agradecer a doutora aqui pelas redes sociais, aqui no nosso bate-papo legal, esclarecendo aí sobre esse novo projeto de lei, estelionato emocional. E eu gostaria que a doutora deixasse os contatos para as pessoas que quiserem estar tirando dúvida ou contratar também a mentoria que a doutora dá. Bom, as minhas redes sociais são Raquel Balseiro, advogada. Então, eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, eu tenho um site, Raquel Balseiro, também. As pessoas podem me contactar através das redes sociais ou pelo site para poder tirar algumas dúvidas, fazer algumas consultas e também para poder adquirir a minha mentoria, que é a mentoria de desenvolvimento de carreira. Tá ok, doutora, eu Eu que agradeço agradeço mais a uma sua vez. participação. A sua participação aqui, a doutora Raquel Balseiro, que faz parte dos espaçosjurídicos.com.br, sempre aqui esclarecendo dúvidas para vocês e trazendo sempre aí uma dica, um alerta, né? Para que vocês não caem aí em golpes. E se vocês precisarem da doutora, é só entrar em contato, @Raquel Balseiro aí pelas redes sociais, ok? Obrigada, doutora. Até o nosso Obrigada. Tchau, próximo tchau. Até programa. a próxima. Uma boa Boa noite a noite. todos vocês.